Boa noite, queridos amigos que nos acompanham pela USE de Sorocaba. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Facebook, né? Da USE de Sorocaba. Vamos aguardar aí alguns minutinhos para que o pessoal comece a entrar. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. Boa noite, Osmar. Boa noite, companheiros do Movimento Espírita Sorocaba. Prazer estar com vocês novamente. Nós agradecemos a USE de Sorocaba, né, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui participando e pelo Wagner também de estarmos juntos mais esta oportunidade. Já fizemos alguns trabalhos juntos, né, Wagner? Vamos fazer mais. Vamos. Enquanto Deus deixar, né? Enquanto tiver permissão, nós vamos fazendo. Enquanto isso, eu vou pondo aqui, se o pessoal me permite, eu vou pôr os comentários do pessoal aqui, tá? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lili, né? Boa noite, Lili. Boa noite, Jurema. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Vamos aguardar uns instantinhos só para a gente começar, tá? 18h59, mais um minutinho só, nós já começamos. Hoje vamos falar de perseverança e seriedade, né, Wagner? Do Livro dos Espíritos. Está na parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, o item 8, perseverança e seriedade. Isso. Bastante pertinaz na atualidade, né? Isso. Tá, vamos então iniciar com a nossa prece. São 19 horas, né? Nós estamos aqui ao vivo, né? Hoje é 26 de agosto de 2020, quarta-feira, 19 horas. Vamos iniciar então a nossa live aqui pela USE de Sorocaba, pedindo aos companheiros que nos acompanhem nesta prece, para que a gente possa então fazer a nossa sintonia e rogar aos bons espíritos mais uma vez que nos sustentem, né? Então, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus nosso Mestre, amigos espirituais, mentores das nossas atividades espíritas, rogamos mais uma vez o amparo dos bons espíritos, em nome de Jesus, para esta tarefa que iniciamos. Que possamos todos estar emanados nesta vibração de amor, de busca pelo progresso moral, fraterno e solidário. Que possamos aproveitar esses momentos ao máximo para o nosso crescimento espiritual, para a compreensão da realidade que somos e de onde estamos inseridos, especialmente que possamos iluminar as nossas mentes e corações para fazermos escolhas quanto mais pautadas no Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos ampare e nos sustente hoje e sempre. Assim seja. Wagner, então nós, mais uma vez, queremos dar um recadinho aos amigos que nos assistem. Nós estamos, então, fazendo essa nossa live, como nas quartas-feiras a USE de Sorocaba tem feito, né? E hoje nós vamos trabalhar esse tema perseverança e seriedade, que é a do Livro dos Espíritos. Você quer começar, Wagner, comentando? Posso começar. Eu acho que essa parte da introdução ao estudo da doutrina espírita, se nós formos analisar friamente, é como o próprio Kardec diz, é um resumo da doutrina espírita que está no Livro dos Espíritos. A parte da doutrina está no Livro dos Espíritos. No tópico que antecede a esse nosso aqui, o 8, que é perseverança e seriedade, nós vamos encontrar lá no 6, no item 6, Kardec vem falar a respeito dos pontos principais da doutrina. E ele enumera lá 33 pontos que são os mais, por ele, considerados os mais importantes da doutrina. Isso faz com que nós pensemos e imaginemos que já temos um curso, né? Temos um fluxo natural a seguir para desenvolver o conhecimento espírita. E por isso, quando nós vemos que hoje as pessoas não têm tanta oportunidade de estar em grupo, estudando em grupo e trabalhando na casa espírita, às vezes a falta de acesso ao equipamento eletrônico, a coisa fica um pouco complicada. Então, quando nós falamos de perseverança e seriedade, nós vamos já trazer a grande notícia que Kardec traz logo no início, quando ele diz que o advento do Espiritismo, o surgimento,
ele vem trazer uma ordem de coisas nova e grande, grandiosa. Se tudo é novo e tudo é grande, ele vem nos solicitar que aqueles que estudem a doutrina sejam, então, sérios, perseverantes, isentos de prevenções, animados, ou seja, nós temos que ter ânimo, bom ânimo para o estudo. E esse animados, nós temos que ser firmes naquilo que decidimos fazer. Sincera vontade de chegar a um resultado. Ele finaliza dizendo assim, logo no início. Então, nós temos que analisar qual é o meu desejo, qual é a vontade de chegar ao resultado. Qual é o resultado que eu quero com o estudo espírita? E nós vemos que o Espiritismo propicia inúmeras formas e ferramentas para atingirmos um processo evolutivo satisfatório para nós, espíritas, aqui nesta atual encarnação. Acho importante a gente refletir, né, Wagner? A introdução do Livro dos Espíritos é muito rica, né? É muito importante, a gente precisa estudar a introdução. Kardec, inclusive, traz num dos itens um resumo da doutrina espírita, e também ele fala aí dos contraditores, né? Daquelas argumentos contrários à doutrina. Ele fala da ciência também, que é muito interessante, né? A ciência e o espiritismo, e dá essas orientações, né? Essa perseverança e seriedade podemos trazer, como você falou, para os dias de hoje. E, assim, na doutrina, lógico que a gente precisa ter perseverança. No estudo doutrinário, ele fala, né, que a doutrina, o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que nós vemos pessoas buscar a doutrina espírita pela dor, né? Isso é muito natural. As pessoas buscam a casa espírita, o consolo, a esperança, explicações para o seu dia a dia, mas muitas vezes também desejam uma resolução imediata, ou seja, mais ou menos como uma mágica, né? Um passe de mágica, e uma coisa meio que milagrosa que resolva os problemas. E ela se depara com a doutrina que diz que é justamente o contrário, né? Ela tem que tratar as causas das suas dificuldades, e não necessariamente só os efeitos. E as causas estão na nossa intimidade. Agora, mudar alguma coisa na nossa intimidade também não é fácil, né? Não é da noite para o dia. Aí a pessoa pode desanimar, falar, mas eu tenho que fazer esse estudo, né? Ter que ficar me analisando, ter que estudar o evangelho, ter que participar de estudos doutrinários, mas é uma nova postura de vida, né? É uma nova filosofia de vida. Então, isso requer realmente perseverança e seriedade. Então, nesse sentido, é um dos sentidos. Depois a gente pode falar também da nossa vida cotidiana. Então, por isso que as casas espíritas têm o trabalho do estudo doutrinário, né, de longo curso, tem o trabalho, por exemplo, um trabalho mediúnico, uma reunião mediúnica que vai a vida inteira, muitas vezes, né? Que é mais perseverança do que um médium que fica a vida inteira trabalhando na reunião mediúnica, né? Então tem que ter a gente precisa ter essa concepção de que a doutrina é uma nova filosofia, uma nova forma de ver a vida e de viver. E isso requer de nós uma postura de ver por um longo curso, e não de uma coisa imediata. Então, as nossas dificuldades elas vão se resolvendo à medida que nós vamos nos reencontrando e nos identificando como espíritos, que é a grande mensagem, né, da Boa Nova, vamos dizer assim, que a doutrina nos traz. Nós somos espíritos, então as coisas que nos acontecem são para nosso progresso, para nossa aprendizagem como espíritos, e não é ao acaso uma punição divina. Então, isso já traz uma grande esperança para nós e, como espíritos, buscar essa perseverança, essa assiduidade, esse esforço, essa disciplina que todo trabalho sério exige de cada um de nós, né? Em toda a obra de Kardec, nós encontramos na fala, no ensino de Kardec, algo muito importante quando ele vem distanciar aquilo que seja sobrenatural, aquilo que seja absolutamente fantástico. Ele vem mostrar que todos os acontecimentos são fenômenos naturais na nossa vida e na nossa existência. Então, quando ele fala de que o estudante, ou aquele que vai estudar a doutrina espírita, precisa estar isento de prevenções, as prevenções são com relação ao nosso passado, aqui na Terra mesmo,
e possivelmente em outras existências, onde nós buscamos prevenções de rotinas, de sequência, aonde nós queremos que aconteça o sobrenatural. E como eu me lembro bem, Osmar, que você tem uma fala bastante interessante, que você diz que o sobrenatural, muitas vezes, ele traz uma situação onde Deus teria que derrogar as suas próprias leis. Se Deus é perfeito, ele não vai derrogar as suas leis. Esse tipo de prevenção, eu preciso estar isento para que eu, então, esteja aberto com a sincera vontade de chegar a um resultado. E qual é o objetivo da doutrina espírita? Se não me auxiliar no processo de renovação e transformação moral, mas desde que demonstre que a conquista da minha felicidade está apoiada e consubstanciada na caridade. Então, daí nós entendemos a fala de Kardec que fora da caridade não há salvação. Então, o objetivo, a busca de resultado que eu tenho no estudo é a minha própria evolução. Eu vou satisfazer-me conforme eu evoluo intelectualmente e moralmente, e nesse processo de renovação e transformação, eu vou me satisfazendo. E aí nós vamos buscar entender que aqueles que analisam levianamente o espiritismo é porque realmente não estão afim de estudar, não tem essa seriedade, não tem esse afinco. E se existe esse tipo de análise leviana, Kardec mesmo faz nesse tema que nós estamos estudando, ele vem dizer que se abstenham, ou seja, se abstenha do estudo. Se você não tem leviandade, por isso nós queremos um estudo mais profundo, um estudo mais coerente e que seja baseado na codificação como ter o uso da razão para a compreensão. A verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele fala, inclusive, né, na sequência desse trecho, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade. E o que a gente vê às vezes, Wagner, não sei se você percebe isso, que às vezes as pessoas começam a frequentar a casa espírita ou então começam a colaborar, né, a trabalhar como voluntário na casa espírita e surge uma dificuldade, surge um problema. E aí a pessoa fala, eu vou precisar me afastar um pouco dos trabalhos porque eu estou com problemas. Então eu vou esperar mudar a situação, vou esperar melhorar a situação, depois eu volto para a casa espírita. Quando que ele vai voltar, você sabe? Talvez não volte mais. Talvez não volte mais. Por quê? Porque o Chico Xavier dizia isso, né? Se eu esperasse as coisas melhorarem para continuar trabalhando na doutrina, ou para começar, nunca teria começado, né? Então, assim, não é porque as coisas estão difíceis que eu vou parar. É para poder me sustentar a enfrentar as dificuldades que eu preciso contribuir, que eu preciso estudar, né? A não ser uma situação assim, trabalha exatamente no horário da reunião pública que colabora, ou do estudo doutrinário. Aí tem que tentar um outro horário do estudo doutrinário, né? Não parar de trabalhar necessariamente, profissionalmente também, né? Ou está com uma doença grave, precisa se recuperar, ok. Mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes são dificuldades do dia a dia, que vão acontecer sempre, né? Porque a gente está aqui no mundo de provas e expiações, então vai fazer parte. E aí eu vou esperar as coisas melhorarem, vou esperar me aposentar, vou esperar meus filhos crescerem, vou esperar meus netos crescerem, vou esperar, sei lá, depois daquela viagem, depois que eu casar. Depois que aposentar, né? Depois que aposentar. Então, tem uns que estão esperando desencarnar, né? Pois é. Então não é para esperar para depois, para encaixar a doutrina na vida da pessoa. É o contrário. É com a doutrina você encaixar o resto, você se fortalecer, se instrumentalizar para enfrentar tudo que vem, né? Com toda certeza. E olha que é comum nós vermos todas essas situações que você citou e mais alguns outros motivos alegados. Mas eu me lembro bem que, nos estudos que a gente faz mais profundo do Evangelho, nós vemos que todos os apóstolos que estiveram com o Cristo, eles caminharam entre a luz e a sombra, né? Porque eles tinham o seu lado sombrio. São ou foram cidadãos como nós somos, com todas as qualidades e todos os defeitos que nós temos, todas as vicissitudes, todos os desafios. Então, se eu esperar melhorar toda a minha vida profissional, social, familiar e tudo isso, para que eu seja um espírito já de um pouco de mais evolução ou um pouco mais de luz, vai ficar complicado. Muito pelo contrário. A doutrina é uma ferramenta que facilita a conquista de tudo isso.
Então, quando eu me deparo com a caída daquilo que seja sobrenatural, quando eu descubro na doutrina espírita que eu sou responsável pelo meu destino, pela minha alegria, pela minha felicidade, pela minha tristeza, pela minha infelicidade, quando eu descubro isso, eu acabo deixando de terceirizar as minhas responsabilidades com relação à evolução, à alegria, felicidade e tudo isso. Aí o Espiritismo, então, vem mostrar que basta para nós o nosso próprio esforço. Nós é que temos, e logicamente, viver em sociedade. Por isso, trabalhar no centro espírita, trabalhar com mais pessoas, também é um agente facilitador. Porque no momento em que eu fraquejo um pouco, outro me reforça, outro vem me incentivar. E como Kardec diz que aqueles que estão na doutrina, às vezes acaba desistindo, é porque a doutrina ela não tem nenhum desejo de violentar a crença de ninguém. Então, por isso, nós estamos livres. Podemos trabalhar, deixar de trabalhar, estudar, deixar de estudar. Porém, como nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos passos, cada um responde pelas suas próprias construções. O Espiritismo mostrando isso faz com que muita gente desista e vá buscar a sobrenaturalidade em outros locais, infelizmente. Você fala uma coisa interessante que é assim, o trabalho nos sustenta, né? Então a própria casa espírita ela tem essa função, esse papel também, além de ser um centro de atendimento às pessoas, tanto encarnados quanto desencarnados, em todos os aspectos, quer dizer, tanto no estudo doutrinário, quanto no atendimento fraterno, no tratamento espiritual, na reunião mediúnica, no estudo doutrinário para crianças e jovens, né? Ela também tem o papel de ser um gerador de serviços, né? Então, ela nos gera serviços, ela nos oportuniza trabalhos. Então, é uma grande oportunidade, porque não é só assim achar que está tudo bem, tudo vai ser às mil maravilhas, porque a gente vai estar na casa espírita trabalhando. Também vamos ter dificuldades, também vamos ter, às vezes, desentendimentos. É natural do ser humano, mas ali mesmo é a oportunidade da gente se esforçar no bem. Então, não é só se esforçar no bem na cesta básica que a gente vai montar e oferecer, na sopa que a gente vai dar. Não. É na tolerância com o companheiro, é na paciência com aquele que tem alguma dificuldade, que a gente vai sentindo ao longo do trabalho. Para isso também precisamos de perseverança, né, Wagner? Porque se a gente olhar assim, essa casa tem pessoas com problemas. Aquela pessoa é muito, sei lá, ela é muito fora da casinha, ela é muito sem noção, certo? Então você vai para outra e lá não vai ter gente sem noção, não vai ter gente fora da casinha. Aliás, eu estou fora da casinha, eu também sou sem noção. Então, como é que eu posso julgar o outro e achar que eu vou encontrar um lugar perfeito, um lugar que não tenha pessoas com dificuldades para trabalhar? É ali mesmo, né? Vai ter pessoas com um pouco mais de dificuldades por um tempo e outras que não, mas que vão, a gente está junto, né? Então, é junto que a gente vai caminhando. Como o Espiritismo não quer violentar nenhuma crença, logicamente, ele também faz com que a nossa crença, a nossa situação, o nosso estudo também seja respeitado. Então, eu costumo dizer, se nós vemos algum espírita criticando outra religião, outra doutrina, pura e simplesmente ele não entendeu o Espiritismo. Então, a partir daí, essa relação nossa para com o trabalho e com o estudo, ela passa a ser interessante. Por exemplo, um filho, ele pode atribuir aos pais a responsabilidade de que os pais o obrigaram a estudar. Seria muito mais feliz para o filho se ele entendesse que a dádiva que os pais lhe permitem de estudar é um presente. Então, eu, como filho, ter a oportunidade de estudar, de crescer, de trabalhar, eu estou tendo eu tenho que ser grato a esse fenômeno, a essa situação, porque muitos não têm esse exemplo, não têm esse fortalecimento. E quando eu me vinculo ao trabalho no centro, eu me lembro bem da passagem que Emmanuel faz através da psicografia de Chico Xavier, que quando ele diz assim, que na doutrina espírita os espíritos nos dizem, e Emmanuel ressalta isso, um só passo dado com boa intenção é trabalho. Por isso que a gente chama tudo que faz no centro de trabalho, porque tudo é com muito boa intenção. Tudo é vislumbrando um crescimento. Quando você falou da continuidade, o estudo precisa ser metódico. Nós somos exigidos hoje de qualidade no nosso trabalho, nós somos exigidos na sociedade, no trânsito, tudo tem uma exigência,
de uma metodologia, de leis, de regras, e a partir desse instante nós precisamos conhecer a doutrina para seguir um fluxo normal, para seguir como se fosse... Eu tenho que respeitar os meus pais, porque é o fluxo criado por Deus. Eu tenho que respeitar aquilo que os espíritos superiores vêm me trazer, porque é o fluxo normal da revelação espírita. Aí, então, eu tenho um encadeamento de ideias, e hoje o que nós fazemos aqui, eu, você, Osmar, com todos os nossos companheiros, nós não estamos trazendo nada de novo, nós estamos fazendo um fenômeno chamado transferência de ideias. A ideia não é nossa, ela é boa, é saudável, é uma boa ferramenta para a nossa evolução, e nós estamos transferindo essa ideia. E o trabalho, logicamente, também passa a ser uma grande transferência de ideia, de propósito e de incentivo para que a gente possa crescer e evoluir constantemente. Isso mesmo. Se o pessoal que está nos assistindo quiser fazer algum comentário aqui nos comentários do Facebook, por favor, fiquem à vontade, a gente pode publicar aqui durante a nossa live, se alguém quiser, né? Algum comentário que queira sobre o nosso tema de hoje, que é perseverança e seriedade, né? Item 8 da introdução do Livro dos Espíritos. Wagner, uma coisa também, justamente nós falamos da perseverança e da seriedade. Então, essa seriedade não é a seriedade de ser sisudo, né? De ser mal-humorado, de ser sério no sentido de ser antipático, vamos dizer assim, né? A pessoa muito séria. Não, é seriedade nas tarefas, né? É seriedade e esforço constante nos compromissos. Então, uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita é disciplina. Essa seriedade tem a ver com isso. Então, Kardec está falando aqui que é preciso ter seriedade para se ter o apoio dos bons espíritos, né? Para receber mensagens, orientações proveitosas dos espíritos superiores, porque eles não vão sei lá, atender pessoas que não tenham seriedade, que sejam curiosas apenas, que sejam frívolas. Eles vão atender pessoas que têm um interesse espiritual coletivo. Então, essa seriedade a gente precisa aplicar tudo na casa espírita, né? O compromisso que a gente assume é um compromisso conosco, com a doutrina, com a casa espírita, com Jesus, é claro, mas que precisamos ter seriedade no que fazemos. Essa responsabilidade, a qualidade, né? Joana de Ângeles fala em qualificar, espiritizar e humanizar as atividades espíritas, né? Ou seja, espiritizar é sempre estar baseado na doutrina espírita, humanizar é trabalhar com humanidade, com respeito com todos, olhando a todos como espíritos, e qualificar é dar qualidade às nossas tarefas. Não é porque nós somos voluntários que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito, fazer quando dá, né? E quando não dá, não faz. Quando a pessoa vai, tem. Quando a pessoa não vai, não tem. Não, né? Nós temos que ter equipes, organização, estrutura, planejamento, administração, avaliação, né? Tudo feito em grupo, você sempre cita isso nas suas falas, né? Sempre fazendo tudo em grupo, porque em grupo a gente tem uma garantia maior de que estamos tratando com seriedade, não estamos nos equivocando, porque um sempre vai ajudando o outro, e quando estiver um ausente, outros vão auxiliar. Então, essa seriedade é nesse sentido. Seriedade naquilo que nós assumimos, responsabilidade naquilo que nós assumimos, e se transfere também para a vida, né, Wagner? Então, seriedade e responsabilidade no casamento, na vida particular, no trabalho, na vida profissional, na sua própria saúde, na sua saúde mental. Então, enfrentar as coisas com seriedade, ou seja, com responsabilidade, com cuidado, olhando sempre para as consequências das nossas escolhas, né? Isso também é esse sentido da seriedade que Kardec vai colocando aqui nesse trecho do Livro dos Espíritos. Nunca, na obra de Kardec, nós encontramos a relação seriedade e responsabilidade como se fosse falta de alegria. Muito pelo contrário. Nós falamos, nas nossas falas, nos grupos de estudo, e assim sucessivamente, que é ideal que eu faça no centro espírita aquilo que eu gosto de fazer. Que eu me identifique com aquilo que eu vou fazer dentro do estudo, dentro do trabalho, para que eu faça feliz, que eu faça alegre, com seriedade, porém com alegria. Porquanto, quanto mais alegre e feliz eu fizer uma tarefa, mais eu vou render. E quanto mais eu render, mais bem faz a minha própria individualidade. Mais bem integrado eu estou com o trabalho e principalmente com as leis de Deus. E nós entendemos, estudamos isso e sabemos que perto de pessimista nem espírito superior fica.
A pessoa já é pessimista. Então, se eu sair de casa, poxa, eu vou ter que participar de uma live com o Osmar hoje de novo. Que coisa, estou que não aguento mais. Então, é melhor parar. Nós temos que falar, opa, mais uma oportunidade de trabalho, mais uma chance de estar na roda viva da existência e da criação que Deus nos permitiu, para que então a gente faça, eu gosto de falar bastante que todas as vezes que a gente trabalha, a gente atua no trabalho, no estudo, o que a gente faz é um fenômeno de permuta energética constante. Tudo aquilo que entrego de bom, eu recebo quase que imediatamente ou instantaneamente, naquele mesmo momento. Eu entrego e estou recebendo. E permutando essa energia, essa alegria, essa felicidade, a alegria de viver, a autoestima, logicamente, nós sabemos que através de nós, espíritos, através do perispírito, o corpo físico também será um pouco mais saudável. Então, nós precisamos trabalhar com seriedade, porém, muito alegres. Trabalhar de uma forma bastante feliz. Aconteça o que acontecer na nossa vida, é possível fazer isso. E assim, essa perseverança também a gente pode transferir, né, Wagner, para o nosso dia a dia, para os dias de hoje, como você falou no início, quer dizer, nós estamos com as limitações, né, do isolamento social, e às vezes as pessoas têm dificuldade em acompanhar a própria doutrina, o estudo doutrinário, pelas dificuldades de acesso tecnológico, de facilidades de aprendizagem da tecnologia, também é uma oportunidade. Esse recurso que nós estamos usando hoje aqui é um recurso que para nós era novo, até dias atrás, até semanas atrás, e nós precisamos aprender a fazer acontecer, porque é uma necessidade, assim acontece o progresso. Então, perseverança também quer dizer perseverança na visão da vida futura, né? Quer dizer, a nossa vida hoje, diante de uma pandemia, às vezes dificuldades financeiras, problemas de saúde, de relacionamento, porque ficamos isolados e ficamos mais, talvez, ansiosos. Isso tudo faz parte. Faz parte também desse pacote que a gente recebeu de aprendizagem da reencarnação. Então, manter a perseverança no bem, manter a perseverança na fé, manter a perseverança nas atividades, aqueles que desenvolvem atividades doutrinárias, manter a perseverança nos relacionamentos, né? Então, isso também é trazer esse contexto dessa perseverança do estudo espírita para a perseverança na nossa existência. Perseverança no respeito ao próximo, perseverança na tolerância no lar, na paciência dentro do lar, com os familiares. Tudo isso é de longo prazo, né? Então, não é da noite para o dia que a gente desenvolve paciência. É preciso perseverança para isso. Caridade, humildade. Então, veja que Kardec, por ser inspirado por espíritos superiores, tem uma capacidade extraordinária de trazer muitas coisas importantes em poucas palavras. E isso é uma delas, né? Perseverança no dia a dia, na busca pelo progresso espiritual, na disciplina mental, né? Tudo isso faz parte também dessa abordagem, dessa outra visão que a gente pode ter dessa perseverança e seriedade. Isso que nós fazemos e que Kardec cita não é uma cobrança, é apenas um incentivo, porque, como ele mesmo fala no texto, os espíritos superiores já têm, segundo nós estudamos, já têm como garantia todos esses recursos de seriedade, da perseverança, tudo que nós estamos falando agora, o espírito superior já tem em si. Então, todas as vezes que nós nos enquadramos nesses processos, de não desistir, de ter coragem, de enfrentamento, às vezes vacilamos, precisamos recorrer a outra, né? Vamos buscar auxílio, buscar conselho, seja lá o que for necessário, para que então nós mantenhamos a nossa condição vibratória um pouco mais elevada, capaz de perceber a intuição e a inspiração dos espíritos superiores, para que nós façamos parte daquilo que Kardec falava de reuniões sérias. Mas Kardec falava de reuniões mediúnicas. Porém, hoje as reuniões mediúnicas, com o fenômeno aí da pandemia, elas estão, logicamente, canceladas, vamos dizer assim, mas nós podemos ter reuniões sérias como essa que nós estamos fazendo agora, o Evangelho no Lar na nossa casa, de vez em quando um grupo de estudo, e assim sucessivamente, para que a gente fique naquela fala de Kardec. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós também, ou vós mesmos. E essa seriedade é aquela de encarar com alegria, com coragem, mas ser fiel aos propósitos daquele objetivo que nós queremos alcançar. Eu quero ser um espírito melhor, quero responder por tudo aquilo que eu construí nas vidas passadas e juntamente com esta, vou responder por tudo, porque não tem como fugir, é lei de Deus, sou eu que respondo, mas eu quero, logicamente,
fazer isso de uma forma muito mais prazerosa. Eu quero ser alegre, otimista e positivo, como a doutrina espírita é. Nessa perseverança que a gente vai tendo ao longo do tempo, Wagner, acontece uma coisa muito interessante. Cada vez que a gente revisita um texto doutrinário, a gente descobre coisas novas, né? Seja ele de Kardec, seja ele no livro de André Luiz, de Emmanuel, um conteúdo doutrinário que seja, a gente lê novamente, para quem já leu uma vez, lê outra vez, estuda outra vez, vê coisas novas. Então, isso também é um fruto da perseverança, quer dizer, você descobre novas coisas, mesmo em textos, em estudos que você já fez. Interessante, porque você já está com uma outra visão, um pouco mais amadurecido, e tem uma facilidade maior de compreensão. Por isso que é interessante também o estudo em grupo, né? Porque aí o estudo em grupo traz a visão de várias pessoas do grupo. E é uma troca de experiências que é interessante, porque ninguém é mestre em nada na doutrina espírita, todo mundo está aprendendo. Então você vai aprendendo um com o outro, e aí você vai trocando essas experiências dentro desse processo de perseverança, como você sempre fala, do estudo em conjunto, do trabalho em conjunto, né? Com toda certeza. O incentivo que ele traz também no texto é dizer que a gente seja laborioso, que sejais laboriosos. Esse laboriosos, ou seja, é trabalhar e estudar e trabalhar. Quando eu estou entregue ao labor, a minha mente cria vínculos de positividade e de construção. Eu estou construindo algo positivo. E nós sabemos, como está no livro Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, ele vem falar sobre a simbiose espiritual. Nós nunca estamos sozinhos. E na revista Espírita, Kardec já dizia, os espíritos desencarnados se acotovelam na nossa volta. Se eu nunca estou sozinho, tudo aquilo que eu penso, os espíritos que estão próximos ou ligados ao meu pensamento, têm a mesma condição vibratória parecida. Por isso, todas as vezes que eu me mantenho no labor, na perseverança, nos estudos, e, logicamente, o labor prediz trabalho, eu estou com foco, e a minha simbiose está, então, próximo à referência vibracional dos espíritos superiores, que coordenam uma infinidade de acontecimentos no planeta Terra, e tudo gera, então, uma positividade muito grande, e vai me transformar, vai me dar forças para esse processo de transformação. Você dizia da mediunidade, mas quantas pessoas trabalham há 25, 30, 40, 50 anos na casa espírita fazendo fluidoterapia? Então a pessoa fala, poxa, a pessoa vai lá, impõe as mãos, tal. É uma coisa que muitos falam, é uma coisa meio enjoativa. É enjoativo para aquele que não percebe qual é o verdadeiro fenômeno que ali acontece naquele instante. Porque nenhuma fluidoterapia é igual a outra. Nenhum fluidoterapeuta tem um vínculo com aquele que ele está aplicando fluidoterapia da mesma forma. Se uma pessoa receber fluidoterapia do mesmo fluidoterapeuta toda semana durante 10 anos, nenhuma vai ser igual a outra. E por quê? Porque nós estamos, como diz você, nós estamos nos diferenciando, nós estamos melhorando. A própria física quântica diz, depois desse nosso encontro aqui, nós já não somos mais os mesmos. Alguma coisa nova chegou para mim, alguma coisa nova eu aprendi, então eu, Wagner, essa individualidade já não é mais a mesma. Sou, talvez, ou tenha condições um pouco melhores, porque esse assunto foi um assunto laborioso, sincero, honesto, perseverante e com muita seriedade, sem deixar de ser alegre. Sim. No último parágrafo desse trecho, Kardec então vai dizer: se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias, somente então obtereis grandes coisas. Ele está falando aqui, claro, da reunião mediúnica, da pesquisa com os desencarnados, né? Da assessoria espiritual. Você quer orientações sérias, respostas sérias, tem que ser sério você mesmo. Mas também podemos transferir isso para a nossa vida, né, Wagner? Se você quer uma consequência importante e séria no sentido da disciplina e responsabilidade na sua vida, você precisa ter seriedade. A pessoa que vive brincando na existência, o que pode esperar da existência? Né? O que pode esperar de consequências? Então, também se transfere para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Se você quer seriedade, respeito e responsabilidade, disciplina dos outros, da vida, precisa ter isso. Precisa ter essa conduta, porque a vida vai te retornar isso, né? Disciplina e seriedade.
e depois ele termina: sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Quer comentar, Wagner? Eu gosto de comentar aí porque é o seguinte: na nossa vida profissional, nós somos exigidos muito com relação à nossa flexibilidade, a flexibilidade do trabalho. Eu não posso hoje fazer só uma tarefa que eu vou ficar inadequado, eu vou ficar ultrapassado. Então, a flexibilização é fazer quanto mais atividades diferentes para ir aprendendo. Só que a flexibilidade também ela deve gerar autonomia. Qual é a autonomia? Se o Osmar não pudesse estar presente hoje, ou vice-versa, o Wagner não pudesse, um dos dois teria que ter autonomia para fazer sozinho e flexibilidade que determina a competência de fazê-lo. Pura e simplesmente porque preparou-se devido adequadamente antes, não tem segredo nenhum. Ninguém é melhor, ninguém é maior. Eu gosto de dar o exemplo do Cristo, quando ele fala dessa forma, eu fico pensando muito com relação à minha própria existência. Cristo diz: maior é aquele que serve. Então, nós temos que começar a pensar em servir, em sermos úteis. E para que o professor não nos abandone, muitas pessoas têm se queixado, e é natural. A fase está difícil, tem muitos pais desempregados, tem muita família passando por necessidades, mas o Espiritismo vem mostrar que nas crises é que se desenvolve novos talentos. Nas crises é que eu desenvolvo um pouco mais de flexibilidade e que talvez eu ganhe essa tal autonomia. Eu vou precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda, não precisa ter vergonha, não. É pedir ajuda, é pedir recursos aos outros, conviver mais nessa questão de sociedade, de grupo, para que então a gente desenvolva tudo isso. Mas não estar abandonado, nós nunca estamos abandonados. Nós é que deixamos de nos sintonizar, vez em quando, por um motivo ou por outro. Geralmente pelas nossas vicissitudes, pelos queixumes ou chorumelas. Se for diferente disso, nós haveremos de estar um pouco mais ligados entre nós e recebendo a influência benéfica dos espíritos superiores. Muito bem. Mais uma vez a gente convida os companheiros que estão nos assistindo, caso queiram fazer um comentário aqui no nosso tema, né? Podem fazer aí no Facebook, que a gente já pode publicar aqui na nossa live. Wagner, mais alguma coisa? Podemos caminhar para o nosso encerramento? Eu acho que sim, espero que tenha sido satisfatório. Agradeço o seu convite, da USE, aí, a oportunidade que me concederam, e que a gente tenha mais e mais oportunidades aí de trabalho. Fica aqui a nossa mensagem, né, para todos nós, inclusive para nós mesmos, né, de buscarmos sempre a perseverança nas nossas tarefas, na casa espírita, nas instituições, nos órgãos de unificação, como no caso da USE, mas também buscarmos a nossa perseverança no nosso dia a dia, naquela tarefa que nós recebemos e cumprimos. Eu fico pensando assim, naquele profissional, por exemplo, o controlador de acesso, né, o porteiro de um prédio, por exemplo, de uma portaria de um condomínio, que aparentemente tem uma vida bastante repetitiva, porque faz as mesmas coisas, ou então um motorista de ônibus, ou então, enfim, um profissional que precisa fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo, sempre, e precisa ter perseverança, até porque, se você olhar como espírito, você vai ver que você está aprendendo alguma coisa com isso. O que eu preciso aprender que eu tenho uma tarefa repetitiva, né? O que eu tenho que aprender, por exemplo, se eu trabalhar numa linha de montagem, numa indústria que faz a mesma coisa, embora você falou aí que precisamos ter flexibilidade, mas ainda há tarefas como a do motorista de ônibus, por exemplo, que faz a mesma coisa. Ele passa 1000 vezes pelo mesmo lugar. Então, o que será que ele precisa aprender com isso? Essa disciplina, essa paciência, atenção com as pessoas. Ele passa pelo mesmo lugar, mas as pessoas são diferentes. Ele é diferente, né? A cada vez que ele passa, ele é diferente. Então, são aprendizagens que a gente tira nesse processo. Por isso que precisamos buscar a aprendizagem que cada situação traz para nós. Até essa da pandemia, né? Que situações, que aprendizagem eu preciso ter? Para aquele que está desempregado, para aquele que está fazendo um bico, né? Porque precisa sobreviver, para aquele que está trabalhando muito mais horas por dia, porque precisa dar conta do trabalho, né? E às vezes com o estresse das outras pessoas. Cada um tem a sua aprendizagem, cada um tem o seu papel. Então, se a gente pudesse, todos nós, entender isso,
facilitaria muito mais a nossa aprendizagem, né? Porque às vezes você está numa escola e os alunos estão irritados, né? Imagine para um professor uma classe com 40 alunos irritados. É mais ou menos assim que a gente está. Está numa escola que tem gente irritada, é natural, mas vamos buscar o controle emocional, porque a situação exige, né? O problema está aí, tem que ser enfrentado. É melhor enfrentá-lo com calma e tranquilidade, perseverança e seriedade, do que irritação, né, Wagner? Com toda certeza. Entender o momento difícil, entender as agruras da vida, é uma oportunidade que eu acho que o Espiritismo mostra para a gente com maestria. Eu acho que nenhuma outra filosofia e doutrina mostra com tanta maestria como a gente deve se comportar, como a gente deve reagir ou agir em meio a essas situações. Então, eu acho que vale a pena conhecer a doutrina espírita, vale a pena estudar um pouco mais profundamente para inserir-se nesse universo de uma forma mais positiva. Muito bem. Você pode fazer para nós a nossa prece de encerramento, então? Vai ser um prazer. Eu já vou novamente agradecendo e convidando a todos para que elevemos o nosso pensamento de gratidão a Deus e ao Mestre Jesus. Agradecemos ao Senhor Deus por tudo que nos aconteça, por tudo que se repita, ou por tudo que seja novo em nossa vida e existência. Agradecemos pelo corpo que nos serve de morada temporária nessa atual passagem pela Terra, com todos os seus talentos, com todas as suas habilidades, com todas as suas dificuldades e limitações, ainda assim agradecemos. Porque não sabemos por que reclamamos, mas tu, Senhor Deus, sabe por que temos que passar por isso. Então, reconhecemos na vossa perfeição, na sua inteligência suprema, que tudo que nos acontece é o que seja melhor para nós no momento, o que é mais ideal para o nosso crescimento e evolução. Por isso, ainda pedimos que nos conceda, Senhor, mais oportunidades de trabalho e esclarecimento, por quanto mais esclarecidos, sejamos capazes de compreender cada vez mais a nós mesmos e o próximo, e todos que estejam mais próximos de nós. E nessa compreensão, que nos entendamos hoje e para todo sempre, sempre, como irmãos uns dos outros, filhos de ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Muito bem. Nós agradecemos aí pela atenção de todos, agradecemos ao Wagner pela participação conosco, né? Agradecemos a Uzi também, que nos dá essa oportunidade. A Uzi tem as lives às quartas-feiras, às 19 horas. Você pode acompanhar pelo Facebook da Uzi e YouTube também, o canal do YouTube depois, né? E as casas espíritas, algumas estão fazendo lives também. Então, você pode acompanhar pela Facebook da Uzi, que nós estamos divulgando as casas que estão fazendo lives. Eventualmente, algumas também estão fazendo atendimento fraterno virtual. Aqueles que têm uma necessidade de atendimento fraterno, também podemos informar isso através do nosso Facebook da Uzi ou do YouTube. Wagner, obrigado pela sua participação, uma boa noite. Eu que agradeço, Osmar, até mais. Até mais, boa noite a todos os amigos que estiveram conosco, fiquem na paz de Jesus e até nossos próximos encontros. Nós tivemos aí alguns companheiros que a gente colocou, né? A gente publicou, Brown John aqui de Mairink, né? E o pessoal de Tararé também que esteve conosco, Ana Maria, Lili, Rodrigo, Jurema, Marisol, obrigado a todos que estiveram conosco nesta live. Até nossos próximos encontros. Tchau. Tchau.